Fala galera, tudo bom com vocês? Boa tarde. Johnny da RML falando. Fala pessoal, tava querendo levantar um assunto aqui interessante. Falar sobre complemento, né? Eu tenho uma Fiorina aí, acho que o pessoal já tá mais ou menos ligado, né? Postei 2 vídeos aí e tal, referente ao transporte, aquela coisa toda. E nesse meio tempo a gente vem nos grupos que nós temos aqui e tal. A gente vê que tem muito, eu vou dizer, não sei se nem é a palavra certa, mas preconceito sobre transporte complemento, aquela coisa toda. Já ouvi coisas até dizer que o complemento é porcaria. Cara, minha visão em relação a isso é o seguinte. Eu comecei a transportar, igual eu já falei nos vídeos atrás, em dezembro, né? Na verdade, trabalhei de julho a novembro aí com o Mercado Livre e tal, que era uma doblô de 7 lugares que eu tenho. Depois passei para Fiorina aí e comecei a fechar parceria com empresas. De lá para cá eu fiz bastante complemento, é o que colocou comida na minha mesa. Eu uso um aplicativo chamado Wikirota, que calcula a minha rota para mim, calcula os meus gastos. Então, de antemão, tudo que eu faço de complemento, pelo menos as minhas contas batem. Toda a manutenção que eu dou no meu carro é com o dinheiro que eu separo para fazer o frete. Não vou mentir para vocês, já saiu, inclusive recentemente agora eu tive um gasto, que é um pouco acima, né, do que eu estava previsto. Mas isso não tem nada a ver com o valor de complemento e... porque eu peguei, um momento desse eu peguei um complemento ruim. Não, cara, o desgaste da peça é um desgaste natural. Entendeu? Uma peça lá que eu gastei, que o carro tem 149 mil rodado, que uma hora vai estragar, independente se você pega complemento barato ou não, não é? Então eu tive um gasto inesperado com isso. É um carro que tá com, como eu acabei de falar, 149 mil rodado, quer queira ou quer não, tem que ter um pouco mais de cuidado, algumas peças vão se desgastar e você vai ter que trocar. Mas então, eu fecho meus complementos tudo dentro do meu preço. Não fechei complemento nenhum no preço do cliente. Eu sempre negocio, cara, que seja 50, 100, 150 reais a mais. Eu sempre consigo negociar e negocio. Eu tenho um negociamento bom, graças a Deus, em relação a isso. Eu tinha comentado no vídeo atrás que eu não tinha feito nenhum complemento pelo frete, dedicado pelo Frete Brás. E recentemente agora eu fiz um Piauí. Inclusive eu gravei uns vídeos aqui, depois eu vou postar também. Foi uma viagem sensacional, top demais. Deu num total de 4.600 quilômetros. E eu voltei do Piauí já com dedicado para São Paulo, desse mesmo cliente que eu transportei, gostou muito do meu trabalho. E fiz também, enfim, deu uma semana fora de casa, mais ou menos. Foi uma semana, certo? Saí sexta. E para dizer que eu cheguei em casa mesmo foi sexta, porque eu cheguei em casa, voltando de Piauí na quarta. Viajei na quinta cedo, fiz São Paulo e voltei sexta. Mas, cara, eu queria usar um exemplo aqui. Seguinte, se você pega, por exemplo, vamos usar de exemplo aqui Manhuaçu, que eu fui recentemente. Eu fiz Manhuaçu, fiz 2 entregas, uma coleta em Manhuaçu e fiz uma entrega em Patinga. Não tem nada a ver questão de rota de uma cidade para outra, correto? Não tem nada a ver. Quer dizer, a gente não precisa de exagerar, mas uma cidade para estar para um lado, outra cidade está para outro. Aí tem gente que vira pelo pô, cara, você não tem nada a ver, como é que você vai fazer? Simples. Eu vou traçar minha rota com essas 2 cidades. O cliente que vai me pagar da entrega dos complementos, essa viagem que eu fizer, vai cobrir meus gastos, vai me dar um retorno bom? Se vai, meu querido, eu faço. É basicamente isso. E esses complementos que eu fiz é tudo de cliente que eu já tenho. Não foi nem de Frete Brás. Resumindo, desci com duas entregas em Manhuaçu e uma coleta e fiz uma entrega também em Patinga. Tive um gasto aproximadamente de R$ 430, exatamente isso. Que ressalto que R$ 60 aí foram gastos assim, bobos, que não tinha necessidade. Um deles eu tava na BR lá, o cara me vendeu uma castanha, 30 conto, eu fui lá, tá, me dá, comprei. Não tinha necessidade, né? Não tava nem com fome no momento. Então um gasto bem supérfluo. E eu tive um retorno muito bom. Tirando esses R$ 60 que eu gastei a mais, então o total de gasto meu daria em torno de 370, né? Contando com água, almoço, né? Isso mesmo, R$ 370. Nessa brincadeira me sobrou aí, vou falar com vocês o valor real, 600.
livre. Eu saí de casa às 6:30 da manhã e era para eu ter chegado em casa às 5 da tarde. 600 livre. Aí eu pergunto para vocês aí, compensa ou não pegar o complemento? Desde logo, obviamente, que você tem que saber fazer a matemática, na minha opinião. Cara, eu pego, eu não deixo de pegar. Nunca tive prejuízo. E, aliás, eu trabalhei com complemento de dezembro. Trabalhei não, ainda trabalho. Até o momento. Depois que apareceu esse dedicado do Piauí, eu tenho feito bastante dedicado para esse cliente que eu adquiri, né? Eu tenho feito bastante dedicado. Então, não tô tendo tempo nem de procurar no Fredbras. Vou voltar a procurar agora essa semana. Tem uma galera que levantou uma série de questões, porque não compensa, porque os caras querem pagar R$ 150 para rodar 400, 700 quilômetros. Cara, e tem mesmo, no Fretbras o que mais tem é complemento desse tipo. Mas qualquer jogada, na minha opinião, por exemplo, depois eu quero fazer um vídeo bem detalhado, utilizando o Fretbras e mostrando como eu faço o cálculo dos complementos e tal, para ficar uma coisa bem bacana. Porque se você abrir o aplicativo do Fretbras agora, o que mais você vai ver? Você não vai ver nenhum complemento que você pode dizer assim, compensa. Eu já vi complemento ali para Bom Jesus Piauí, que inclusive eu passei por lá indo para Teresina, dá 2.000, quer ver? Não, daqui lá dá acho que 1.700 quilômetros, se eu não me engano, alguma coisa assim, acho que é 1.700 quilômetros. Os caras pagando R$ 500. Aí vamos supor que você tá com um dedicado para Piauí, que seja. Ou você tá com vários complementos aí na sua Fiorino, que seja, para Piauí. Pintou esse aí. Vou colocar menos. Vou colocar R$ 400. Tava lá, se eu não me engano, acho que era 80 quilos, 4 volumes, alguma coisa assim. Não vou pegar porque não compensa, porque eu tô tirando frete de outra pessoa. Meu amigo, você não tá tirando frete de ninguém. Sabe por quê? Eu escutei de um cara no grupo que tem há 20 anos que ele tá no transporte e sempre teve complemento. Ele até citou um exemplo que no posto de combustível você pegava isso, tinha um pessoal com uma basezinha lá e tal, tudo mais. Sempre existiu. Eu escutei conversa dos outros falando assim que quando o mercado saturar, vai ter bastante gente para transportar. Eu quero saber como é que você vai trabalhar. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo que abre uma padaria, mantém essa padaria? Imagina se todo mundo que abrisse uma padaria continuasse com o seu negócio aberto. Imagina todo mundo que ingressasse no mundo da barbearia continuasse nesse negócio, desse certo. Cara, nem todo tipo de trabalho serve para todas as pessoas. Eu já uso esse exemplo aí para descartar essa opção de saturação do mercado. Outra coisa, sempre vai existir uma urgência, meu amigo. Sempre vai existir uma urgência. No mundo do transporte, quem trabalha, vocês que trabalham, a garotada que tá iniciando agora, como eu tô iniciando também, sabe. Sempre tem previsto, bicho. Sempre tem uma carga que era pra ter saído hoje pra você e não vai sair, vai deixar pra amanhã e sim vai, aquela coisa toda. É dinâmico demais o transporte. E tem vários modais, cara. Tem agregamento, o cara roda só pro KM por conta própria, entendeu? E tem aí a galera que mexe só com bebida, eu mexo só com medicamento, e eu faço agendamento e tal. Então, assim, na minha opinião, não faz sentido o cara falar que uma hora vai saturar e não vai ter serviço. Por exemplo, eu tenho um amigo mesmo que comprou de cara um caminhãozinho 3 quartos, um 820, top, lindo. Ele mandou fotos dele na época. Esse cara até rodou comigo na época, eu rodava na Uber. E beleza, eu fiquei super empolgado na época, fiquei como se fosse pra mim, falei pra ele, não, cara, que top, é isso mesmo e tal. Aí ele falou que agregar não compensava, aquela coisa toda, só que eu nunca tive muita informação dele. Passou um bom tempo depois, eu vi ele mexendo com barbearia. Eu falei, uai, barbearia. Um dia nós trocando ideia, conversei com ele, falou, velho, e aí o frete e tudo mais, vamos ver você postando mais viagem, caminhão, tudo mais. Ele falou, cara, vendi pra mim, não deu. Ficou muito pesado, o caminhão começou a estragar, eu não tinha dinheiro para arrumar, aquela coisa toda e tal. O transporte estava fraco, vendeu. Aí eu paro e levanto de novo esse pensamento. Nem sempre, cara, é aquilo. A gente pode ter um sonho, tá? Quero fazer isso igual eu, vou usar eu de exemplo. O meu sonho é trabalhar com transporte, é um ramo que eu sou apaixonado. Eu pedi conta da minha empresa, igual eu falei nos vídeos anteriores, para trabalhar com isso. Cara, isso é um sonho meu, mas vocês podem ter certeza que eu vou dar o máximo meu melhor para eu continuar. Entendeu? Eu tenho metas aí, eu tenho um traçado que eu fiz, que eu vou fazendo contato ali, foi. E vou falar com você a verdade, quando eu entrei no complemento, no início era trabalhar só com complemento. Só complemento. Bolei um plano que no começo deu certíssimo. Bacana.
Só que aí dentro da empresa trocaram o cara que sempre começou, que eu fiz parceria com ele começou a passar os complementos e tal, tudo certinho. Sem nenhum cambalacho, nada, tudo bacana. O cara simplesmente antes de postar no Frete Brás me postava para mim no meu privado e eu fechava a carga da semana com ele toda. Quando eu não retirava tudo, trazia para casa, eu só ia retirar lá para fazer as entregas. E eu juntava com outros complementos de outra empresa que eu pegava. Por exemplo, se eu tinha que procurar complemento 100% no Frete Brás, agora eu só tinha que procurar 50%. Porque a maioria das cidades que eu fechava com ele, e a maioria das cidades tem complemento. Então usar minha lógica mais ou menos assim. E na verdade até hoje dá certo. Como trocou o cara lá, eu fiquei. Desculpa. Eu fiquei sem como argumentar. O outro cara que entrou até me passa o complemento também, mas não é naquela mesma intensidade que o cara. O cara mandava tudo a semana. Hoje tudo você pergunta o cara, não tem, vai chegar pra mim só isso. Então assim, ou de duas, ou ele tá passando carga pra outra pessoa, acredito que seja, ou, sei lá, cara, ou então não tá chegando carro pra ele, mas eu acho muito difícil cair assim, entendeu? Mas, então é isso, eu queria falar. A questão do complemento, você tem que saber calcular, cara, matemático, tem que ser matemático. Você pode, igual tem gente que fala, eu só rodo no KM. Joga no KM então, hein? Quanto você roda no KM? 1,30? Tá lá, deu a rota toda, deu 450 km ou 700 km. Vamos colocar 700 km, ida e volta, dentro da sua casa. Calcula no KM, passa o preço fechado pro cliente. Tem gente que só roda no KM e passa pro cara, eu rodo a 1,30, meu amigo. Não. Aqui, você vai lá e faz sua matemática, tantos quilômetros, tá, vezes 1,30, vai dar X. E eu já fiz cálculos assim, eu costumo jogar aí 70, 80 reais a mais de gastos, pode acontecer aí. Velho, eu faço por tanto. Ou então eu jogo 100, 150 a mais, porque o cara vai querer negociar, querer abaixar, e a gente chega naquele meio termo ali, pra mim fica lindo. Entendeu? Então assim, eu escutei uma vez o cara falar também, mas nem todo mundo tem arte de negociar, cara. Se você não tem a arte de negociar, onde está o problema? Por que você não pode aprender? Não tem nada que te priva, não. Sabe? Eu acho que conhecimento a gente adquire. Eu não nasci com o dom de negociar. Até meus 19 anos eu tinha até medo de conversar com os outros, pra você ter ideia. Galera, mas assim, é bem simples, cara. Mas falar é fácil. Não, falar é fácil, fazer também é. O que que adianta? É só botar dificuldade nas coisas. Poxa, pega, começa a ler um livro de crescimento pessoal. Olha só pra você ver, eu tô falando no termo de crescimento, se você tem uma dificuldade para negociar. Se você não sabe conversar com o cara, não sabe o que falar, é aquele que tem de dar o preço, o cara deu o preço, não quer e tudo mais, fechou? Tem arte de negociar. Eu já tive clientes aqui do Frete Brás mesmo, muitos que eu conversei aqui, tem uns caras que dá vontade de você mandar lá pra casa do chapéu, meu querido. Dá vontade de xingar mesmo. Mas nunca me desrespeitei com nenhum, nunca faltei com respeito com nenhum deles. Por quê, velho? Porque as condições são, às vezes é o cara que tá de pilantragem, e eu acho que é o que mais tem, e quer te passar o frete baratíssimo. Às vezes o cara tá ali, mas o cara não tem o poder de aumentar o valor do frete. Mas sempre a galera tem uma margem para trabalhar, nem que seja de 50 a 100 reais, sempre tem. Por isso que eu fechei muito. Mas a base do negócio, não é tirando ninguém, não é xingando frete de ninguém. Eu já vi absurdo também, cara. Já vi absurdos aí dos caras postando frete aí. Um cara mandou num grupo que eu tava, que os caras tava pagando pra... Acho que era 1,80 o KM pra van. Não, os caras chamaram o cara lá, mostrou o print da conversa e tal. Só que os caras, tipo assim, por mais que o frete, cara, é um tapa na cara de quem trabalha, eu entendo perfeitamente. Mas eu acredito que você deixa de dar um passo a partir do momento que você já responde com arrogância, tira onda com a cara do cara. Eu vou falar com você, sinceramente, eu também tenho esse sentimento, vontade de falar com o cara, ô irmão. Você tá achando que é o quê? É cavalo? Tá achando que o carro não gasta, não? Então, dá vontade de falar. Mas eu acho que quanto mais você consegue ser formal, cara, mais preciso nas suas palavras, quanto mais você consegue ser profissional, pelo menos o seu lado, o lado de lá não importa. Porque qual que é a ideia de quem tá começando? Fazer contato, velho. É o network do negócio. Você tem que fazer contato, você tem que conhecer pessoas, ali você vai, você conhece um aqui, entendeu? Tive um problema com uma empresa, não é problema, na verdade, não vou considerar problema. Foi o único até hoje. Tô transportando de dezembro de 2022 para agora, que nós estamos em abril. Tem o quê? Uns 5 meses? Acho que nem isso, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. Fechei o frete com ela, tudo certinho. Mandei meus dados, documento, tudo certo, tudo combinado. Valor tal, carregar no dia tal para entregar no dia tal, tudo fechado.
Eu ia carregar numa quinta-feira à tarde com ela. Eu mandei mensagem 10 horas da manhã dessa quinta-feira, ela virou pra mim e falou assim que tinha passado o frete pra outra pessoa. Eu mandei um áudio de 1 minuto e tanto. Eu acho que foi 1 minuto e 22 segundos, alguma coisa assim. Mas em um momento eu proferi qualquer palavra de xingamento, palavrão. Mas eu mandei a real pra ela. Chamei de irresponsável mesmo. Chamei de falta de respeito. Falei uma porrada de coisa. Mas não precisei denegrir ninguém, xingar ninguém, humilhar ninguém. Porque também a gente não tem sangue de barata, né? Mas foi a única vez. Eu quero dizer, referente aos complementos, cara, é isso. Eu tenho um aplicativo chamado Wikirota, acho que eu já comentei aí. Depois eu faço um vídeo também só sobre ele. Cara, ele é ótimo pra você calcular. Não é só complemento, pô, de dedicado também. Ele te dá o cálculo exato, cara. Exato. Nunca errei com os cálculos no aplicativo. Ou às vezes eu pego só o KM rodado, igual eu falei, faço o cálculo no KM. Pô, vou colocar aqui a 1,30, vai dar valor X. Falou, cara, te cobro tanto. Vamos supor, deu R$ 700 rodando a 1,30. O cara te cobra 850. O cara, não, vou negociar nesse aí, meu querido. Você tira 150, o camarada tá feliz da vida porque ganhou 150 e você tá rodando a 1,30. Negociação, cara. Você tem que saber jogar seu peixe. Porque os caras também jogam o preço lá embaixo. Por exemplo, poderia postar um complemento lá de A para B a R$ 400. Os caras botam 250, R$ 300. Entendeu? Então a maioria tem a margem. Então acho que é basicamente isso. Você tem que ter essa maldadezinha, principalmente dentro do frete brás. Entendeu? Eu achei dois complementos para. Me esqueci a cidade que agora me fugiu o nome. Poços de Caldas. Lembrei. Só que eu chamei o pessoal, não respondeu. Duas empresas diferentes. E de uma empresa, além de Poços de Caldas, tinha Passos. Aí eu pensei em chamar. Aí eu já tinha feito meus cálculos em cima da entrega de Passos e Poços de Caldas. Tava dando um gasto de R$ 517. Olha só para vocês verem, só para você entender o cálculo. Então eu peguei complemento de uma empresa só, ela tinha dois complementos, um para Passos e um para Poços de Caldas. Todos os dois complementos não chegavam a 100 quilos, não davam mais de 12 volumes, correto? Qual que era a minha ideia? Só que eu não conversei porque o pessoal não me respondeu, eu acredito que o complemento já tinha saído. Fiz os meus cálculos, deu R$ 517. Eu falei, para mim fazer essa rota eu preciso de pelo menos, viu gente? Não considere isso para ninguém, cada um tem o seu valor. Teve um cara que me cobrou 1.200 conto para levar um armário de 2,30 m por 50 centímetros de Santa Luzia para Ouro Branco, que dá em torno, acho que não dá nem 120 quilômetros, não sei, eu acho que não dá isso. Me cobrou R$ 1.200 um HR, é o preço dele. Eu vou falar que o cara tá careiro e tudo mais? Não, é o preço dele. Se eu conseguisse levar na minha Fiorino, eu ia cobrar do cara 600 conto. Agora, quem acha que tá barato demais já é problema. Pra mim o valor serviria. Eu conheço a região, já rodei bastante lá, então pra mim dava pra suprir. O cara me cobrou de HR 1.200 conto. Preço dele, velho. Eu não vou discutir. Mas acabou que não rolou, o cara não quis. Era um armário, somente um. 2,30 m por 50 centímetros. Mas vamos voltar aqui. Então, pra mim fazer essa rota toda, 1.200 conto. 517 de gasto, R$ 1.200 eu faria essa rota. Passos e Poços de Caldas. O cara ia pagar os 1.200 conto? Não. Às vezes o cara ia... Lá não tinha preço do complemento, mas geralmente os caras 250, no máximo R$ 300 cada um. O que eu costumo fazer e já fiz, já deu certo pra mim. Eu chego o cara falou, meu amigo, eu vi que você tem dois complementos, um de Passos e um de Poços de Caldas. Me paga X que eu faço os dois pra você. X seria o quê? Os 1.200 conto. O cara pode chegar a pensar, ou pode passar pro superior dele lá e falar, o cara cobra aqui tanto pra fazer. Porque às vezes, cara, os caras pegam isso aí a carga cheia e quer empurrar como complemento. Entendeu? Mas aí vamos supor que eles pegaram um total de 3.000 aí as duas, não sei. Eu tô jogando um valor bem lero-lero aqui pra gente se familiarizar aqui. Pô, o cara tá cobrando 1.200 conto, passa as duas cargas pra ele. Não ia pesar meu carro, 1.200 conto eu faria. Só que aí, nesse caso, se ele me paga os R$ 1.200, eu tinha um outro complemento para Poços de Caldas, de outra empresa. Eu fecho com o cara mais 400, mais R$ 300, e aí? Não vem falar comigo depois nos meus comentários assim, mas esse valor que você tá julgando aí, meu amigo, invenção. Não é. Porque eu já fechei vários fretes dessa forma. A galera do transporte, não tô dizendo que é todos, mas tem uma grande parte aí que os caras gostam de só comentar coisa ruim no vídeo dos outros. Porque é mentira, porque, cara, cada realidade é uma realidade. A sua realidade que roda em São Paulo é uma, a realidade de quem roda lá, sei lá, em Valadares,
é outra, a realidade que eu rodo aqui em BH é outra, eu consigo negociar frete nesses valores, entendeu? Ah, se o cara não consegue, ó, pode estar havendo algum problema, às vezes a região de lá, às vezes os fretes não tem como muito mexer no valor, às vezes até o próprio cara não consegue negociar, isso tudo aí é válido. O cara não pode chegar aqui e virar para mim e falar, esses números que você está falando é mentira. Poxa, para mim acontece, eu não preciso de mentir para vocês. Mas enfim, o que eu quero passar aqui é a visão de oportunidades. Então você tem que ter argumentos. Se tiver um argumento bacana com o cara, você consegue fechar um negócio bacana. Tanto um complemento de um lado, que a empresa tinha dois, podia fechar com ela um valor, e o complemento do outro. Aí eu tirei o complemento de Passos e deixei só os dois Poços de Caldas. Eu cismei com Uberlândia aqui, que não é brinquedo. Tava dando os gastos em torno disso também, R$ 500. Falei, cara, 1.200 eu faço os dois complementos. Então se eu pego os dois complementos, um de cada lado, eu cobro, sei lá, 600 conto, né? E eu consiga fechar, os dois complementos por 200 conto na mesma cidade. Ah, mas aí você também tá pedindo demais, porque ninguém vai te pagar 600 conto pra fazer um complemento desse não. Meu amigo, vamos voltar na empresa mais uma vez. Ela tem um complemento para Passos. Ela tem dois complementos que ela precisa despachar. Se você mostrar para ela que é muito mais vantajoso ela dispensar esses dois complementos com você, motorista, entendeu? Só para linha de raciocínio. Passos e Poços de Caldas, a minha diferença de gasto estava dando em torno de 17 a 20 reais. Eu não lembro agora. Tava dando uma diferença dessa. Então, 1.200 conto eu faço essa rota. Se o cara me passa esses dois complementos aí, vamos jogar aí 350 cada um. Vai dar o quê? 700 conto. 700 reais. E eu pego com esse cara aqui um outro complemento de 400, 500 reais, fecho com ele, negocio bacana. Então tudo, cara, é possível. Só que a galera já vê lá o freio, tá pagando barato, vou mexer com isso aqui não, os caras tá achando que tá passando fome e tal. Cara, se você for no ódio, você não vence não, meu querido. Você tem que ser inteligente. Eu acredito que o cara tem que ser isso. É paciente, vai ter complemento que os caras não vão aumentar nada. E já aconteceu demais comigo também. Mas, cara, agora até que não, porque eu começando a pegar uma frequência de trabalho bacana aí. Mas no começo, o dia que eu não trabalhava, era Fretebras de 8 da manhã às 6 da noite. Sem cessar. Parava, almoçava aqui rapidinho, meu querido, de Fretebras. Na minha condição, pra mim, eu tô trabalhando. Quem tem opinião diferente é problema deles. Eu não tô querendo encaixar isso na realidade de ninguém. Isso é a minha realidade, ok, galera? Só pra passar a visão. Então, era o dia inteiro. Como eu tava em casa, ia varrer um quintal, um negócio aqui, ó, Fretebras, ó. Chamava 2, 3 empresas ali e tudo mais. Então, eu acho que tudo conta. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o complemento. Eu quero ser mais detalhado nessa parte, tipo de negociação, que eu posso passar do que eu tenho de experiência. Aí, galera, é isso. Se esse vídeo aí trouxe alguma informação válida para alguém, comenta aí embaixo, beleza? Vamos discutir mais sobre o assunto e tal. Questão de dúvida, se eu souber que também eu ajudo pra caramba, não tenho problema nenhum com isso, beleza? Tamo junto aí, pessoal. Valeu!